Olá, vocês, estamos de volta então para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o nosso cientista, professor Dr. Max Roberto Pereira, sobre informática médica, sobre bioinformática. Bom, você pode assistir a essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também enviar perguntas ao professor Max no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br, que também está aí na sua tela. Professor Max, uma das grandes dificuldades de qualquer pessoa humana é sair da sua zona de conforto. Né? Um pesquisador tem um trabalho de pesquisa em seu laboratório por longos anos. Né? Isso é as pessoas sabem, nós temos falado com bastante ciência nisso. Mas quando ingressa numa outra área, é uma história. Como é que é a expectativa, professor, e qual é a receptividade de alguém que sai, por exemplo, da área de informática, que é uma área vastíssima e de extrema relevância, e vai para outra área que é da saúde, que também é vasta e de uma relevância também ímpar? Como é que é essa tensão e essa coisa que nós chamamos de interdisciplinaridade? Perfeito, Gilson. Eu acho que hoje essa é a tônica da pesquisa. Eu não acredito que num futuro aí próximo nós consigamos fazer pesquisas de forma isolada. Perfeito. Eu acho que essa questão de aglutinar áreas de conhecimentos distintos, mas complementares, é extremamente importante. Bom, você tem razão. Sair da área de conforto nunca é agradável. No meu caso, durante o meu doutorado, eu me deparei com uma ciência chamada, uma área de conhecimento, digamos assim, bioinformática. E aquilo me despertou interesse. Bioinformática, alguma coisa, biologia com informática. E eu comecei a minha pesquisa de doutorado nessa área. Bom, mas aí eu tive um problema. Eu sou da área da computação e comecei a viajar, digamos assim, no mundo de células, e DNA, e RNA, enfim. Eu tomei uma decisão que até é interessante deixar registrado, que às vezes esse árduo trabalho de pesquisa passa por momentos como esse. Durante o meu curso de doutorado, eu prestei o vestibular para a nossa universidade no curso de Ciência Biológica. Olha. E cursava Ciência Biológica à noite e fazia a minha pesquisa de doutorado durante o dia. Eu fiz isso durante, acho que 5 semestres. Não consegui concluir, ainda volto, mas o que eu adquiri de conhecimento no curso de Ciências Biológicas foi suficiente para eu concluir a minha tese de doutorado. Se eu não tivesse feito isso, não teria o conhecimento necessário de base da área da biologia molecular para conseguir concluir a minha tese. Isso é fantástico, na verdade. Isso é um caminho, aliás, que você que nos assiste aí deveria seguir também, se pesquisador, porque você necessita, quando em vez, enveredar ou sair para outras áreas. E aí, esse conhecimento é interessante, professor, parabéns. Gostei muito do teu exemplo. Exato. E gostaria que as pessoas te seguissem, né? Exato. Sr. Max, outras pesquisas, então, né, projetos executados, TCCs, enfim, que tu estás investindo hoje nos teus estudos. Perfeito. Eu acho que, Gilson, assim, quando nós falamos de pesquisa dentro da universidade, ela deve necessariamente passar pela iniciação científica. Ou seja, envolver os alunos de graduação. Certo. Porque senão nós começamos a desenvolver pesquisa, até de ponta com os professores, mas não geramos conhecimento para levar para a sala de aula. Para sustentar. Então, desculpe interrompê-lo, professor Max, mas então os alunos podem estar atentos para entrar nos programas que existem na própria universidade. Perfeito. PIBIC, PUIP, PUIC, PEMUC, entender esse PIBID agora, um programa novo. É importante o aluno lembrar disso. Exatamente. Né? Essas iniciativas da própria universidade, com oferecimento de bolsas, inclusive para alunos de iniciação científica, os alunos devem ficar atentos a isso. Por exemplo, alguns desmembramentos dessa pesquisa que nós temos feito na área de toxicidade, nós vamos submeter agora, até o dia 12, 3 projetos para o PIBIT, que é um programa do CNPq em parceria com a Unisul. Perfeito. Nós vamos submeter 3 projetos, cada qual com um aluno de iniciação científica da graduação. Ou seja, é uma oportunidade do aluno de graduação desenvolver pesquisa de ponta e com material e recursos em conjunto com outras universidades, porque esse projeto é um projeto maior, como eu havia dito, a Universidade do Porto. No entanto, nós podemos colocar alunos de iniciação científica para trabalhar em módulos desse projeto maior. Isso é uma oportunidade interessante. Conta para as pessoas aí o que o aluno ganha com isso, além da bolsa? Além dessa bolsa, o aluno... Porque hoje o que nós fazemos? Um curso de graduação necessariamente precisa ter geração de conhecimento. Ou seja, nós não podemos só reproduzir conhecimentos que já estão aí publicados em artigos, em livros. E como é que você consegue gerar novo conhecimento? Fazendo pesquisa. E essa pesquisa, necessariamente, eu sou um adepto disso, você tem que fazer a pesquisa e publicar os resultados. É só assim que você gera conhecimento, é só assim que os pares podem analisar, é só assim que a gente contribui para a sala de aula em graduação.
E aí a pesquisa, a publicação é junto com o orientador, Perfeito. que é um facilitador disso, né? Exatamente. O orientador trabalha como facilitador dessa publicação. Perfeito. Max, outras pesquisas que tem realizado também na tua área, na área de informática ou bioinformática, que já estão em andamento, projetos com, sei lá, não sei se com CNPq, enfim. Nós temos um outro projeto, inclusive com a própria Universidade do Porto. Esse projeto foi aprovado agora em junho pela FCT. A FCT é a Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal, é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia português. Esse projeto ele visa justamente, não saindo muito da área de bioinformática, que é a minha área de pesquisa. Nesse primeiro nós analisamos a parte de toxicidade da molécula e agora nós estamos interessados em analisar a atividade da molécula, a atividade biológica, ou seja, será que o princípio ativo de uma determinada molécula dessa, será que essa molécula eu consigo analisando, porque a questão é o seguinte, o X da questão, Gilson, é o santo grau, digamos assim, da bioinformática, é fazer o seguinte, analisar a estrutura química de uma molécula. Exato. E através daquela estrutura conseguir prever a atividade biológica daquela molécula. Exatamente. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso analisar as relações que existem. Se eu conseguir identificar esses padrões entre a estrutura química e a atividade biológica, eu consigo criar modelos de previsão para praticamente identificar, por exemplo, um gene, identificar, por exemplo, qual é a proteína que ele está sintetizando, e essa proteína, enzimas inibidoras, enfim, dentro da área, sempre visando o quê? Desenvolvimento de fármacos. Perfeito. Então aí você consegue prever as ligações, radicais livres, Perfeito. isomeria de molécula, tipo de molécula. Exato. Analisando a estrutura química, tentando fazer uma previsão da atividade biológica. Perfeito. Vamos falar mais sobre isso, sobre as pesquisas daqui a pouco no outro bloco? Sim. Então tá. Estamos conversando com o cientista, professor Dr. Max Roberto Pereira, graduado em Ciência da Computação pela nossa Unisul, mestre em Engenharia de Produção pela Federal, também doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutor pela Universidade do Porto, em Portugal. Você pode assistir a esse nosso programa no blog, cujo endereço aparece na sua tela, e enviar perguntas ao professor Max também no nosso endereço de e-mail ciência.pesquisa@unisul.br, cujo endereço também aparece em sua tela. Um breve intervalo, 3 minutos e já voltamos.